Fala pessoal, mais um vídeo para vocês hoje, ainda do País EMA 2026, trazendo uma questãozinha bastante fácil, questãozinha de análise gráfica e análise de porcentagens. Vamos lá para essa questão 49, achei bem interessante trazer aqui com vocês. Vamos lá. Leia o texto e analise o gráfico para responder a questão. Censo do IBGE, taxa de crescimento anual da população brasileira atinge o menor nível da história. Dados mostram que a população brasileira tem aumentado, mas num ritmo mais lento em 50 anos. A taxa média de crescimento anual da população brasileira atingiu, entre os anos 2010 e 2022, o menor nível da série histórica iniciada há 150 anos. É o que mostram os dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. De acordo com o levantamento, o avanço no número de habitantes no país foi de 0,52% por ano. Vou deixar um dadozinho aqui, né? Ao longo dos últimos 12 anos. Até então, o menor crescimento anual havia sido registrado entre os anos 2000 e 2010, quando o índice ficou de 1,17%. Os dados do Censo 22 também mostram que a taxa média de crescimento anual da população brasileira vem diminuindo ao longo das últimas décadas. Isso significa que a população brasileira tem aumentado em ritmo cada vez mais lento. Desde o levantamento realizado pelo IBGE entre os anos 1950 e 60, já foram 6 quedas seguidas no índice. Em 2022, também foi a primeira vez que a taxa de crescimento populacional ao ano foi inferior a 1%. O crescimento anual da população brasileira atinge o melhor nível da história, taxa média de aumento populacional por ano em porcentagem. Aí tá aqui, ó, os aumentos da população brasileira ao decorrer de todos esses anos. Aí vamos lá para a nossa pergunta. De acordo com o texto e o gráfico, se a população brasileira em 2010 era P habitantes, pode-se afirmar que, considerando a taxa média de crescimento populacional apresentada no gráfico, o fator de crescimento da população brasileira em 2022 em relação à população P será aproximadamente a quantidade exata de pessoas que se tinha em 2010. Muito interessante saber. Ele quer saber o quê? O fator de crescimento da população brasileira em 2022 em relação a uma população P qualquer, aproximadamente, certo? Então, a gente tem que analisar bem esse texto, porque quem não leu o texto nessa questão não vai acertar, pois essa questão longa e um pouco até exaustiva pega o candidato no cansaço. E a gente tem que estar atenção aos mínimos detalhes que dizem aqui nesse enunciado. Então vamos lá. Olha só aqui. O avanço no número de habitantes do país foi de apenas 0,52% por ano, ao longo, olha só aqui, ao longo dos últimos 12 anos. Então, pessoal, a gente já tem aqui quanto é que aumentou por ano e quantos anos foram, né? Vamos lá. Se a gente tem uma população P, pessoal, se a gente tem uma população P e essa população aumentou, a gente tem que multiplicar por um número superior a 100%. Porque se a gente multiplicar por uma coisa, por exemplo, 0,52%, como diz no enunciado, a gente vai diminuir a população. A gente sabe que a população não diminuiu, ela aumentou, só que num ritmo menor do que nos últimos anos, né? Então a gente tinha que saber o quê? Que 100% é igual a 100 sobre 100, que é o quê? 1, né? E a gente tinha que saber que 0,52% é igual ao quê? 0,52 sobre 100. Não é isso, pessoal? Então a gente vai dividir, que vai dar o quê? 0,0052, né? Dividindo por 100. E ao longo de quantos anos, pessoal? Ao longo de quantos anos? 12 anos. A gente vai 12 anos. Então, se a gente tem a população P que vale 100% e a cada ano aumentou 0,0052 em número decimal, a gente tem que o quê? 1,0052.
né? Só que aí, isso aqui é só em um ano. Todo ano, em relação à população, aumenta o quê? 1,0052, né? Ao longo de 12 anos. Então, vai ser o quê, pessoal? Logicamente, 1,0052 elevado a 12. Questão letra D. Questão bem fácil de ser interpretada.